nós estamos aqui num dos pontos altos da Chapada Diamantina. O município é Ibicoara, localidade próxima de Cascavel, onde tem um horizonte maravilhoso aqui, tanto para a Serra do Sincorá, como para as montanhas laterais, ao Grande Gerais da Chapada aqui. Nesse sentido leste aqui, nós temos aqui lavouras, as áreas de mata das margens do rio Paraguaçu, que é o principal afluente aqui da Bahia, e temos depois a Serra do Sincorá, uma região toda desenvolvida com cafeicultura e outros trabalhos aí. Aqui no Gerais nós estamos exatamente na área onde se iniciou os primeiros trabalhos, o marco pioneiro da agricultura moderna na Bahia. Esse trabalho foi transferido do sul, onde fazíamos lá no Paraná, para cá, e graças a Deus se provou para nós e para todos que era possível trabalhar e produzir muito aqui. Uma região riquérrima, com alta produtividade, diferenciada de tudo que é conhecido no planeta, por se tratar da única área com altitude acima de 1000 metros e que produz os 12 meses do ano sem janela de plantio, não plantio e tal. É plantio e safra ininterrupto. A grande maioria é irrigado para a segurança do negócio e a produção. Então é uma região que planta hoje acima de 10.000 hectares de batata, que é o fundamento daqui, e aí vem uma infinidade de outras culturas pós-batata, como rotação de cultura e até mesmo como atividade agrícola financeira que interessa. É uma região de altíssima produtividade, com qualidade excepcional, e o mercado está tudo favorecido aqui, né? Conseguimos aqui a 200 metros daqui, conseguimos uma rodovia do governo, na época ainda Roberto Santos, professor, e essa rodovia hoje asfaltada já há alguns anos, é que passa todo o tráfego pesado de escoamento de mercadoria. A produção daqui é difícil de dizer em número, ainda que variável, ela está na mão de grandes empresas e a gente considera aí em torno de 200, acima de 200 cargas dos caminhões modernos por dia. Entre batata, alho, beterraba, cenoura, alpiste, trigo moderno, sem glúten, e aí vem milho. Então essas culturas que exigem luminosidade mais direta, o raio solar mais a pino, nessa altitude, são favorecidas. Então você tem os dias curtos e as noites longas. As culturas que exigem muito sol, muito calor, e dia longo e noite curta, não dá muito certo aqui não. Elas retardam muito. Então esse tipo de cultura que gosta desse procedimento, ela acaba até mesmo encurtando o ciclo aqui. É muito interessante a região, então a gente viu por bem de fazer um demonstrativo desse pequeno pedaço aqui da região, mas de qualquer maneira deve dar um visual aí acima de 20.000 hectares mais ou menos, provavelmente, né? Essa fazenda aqui foi a fazenda onde se iniciou todo o trabalho da Chapada Diamantina. Esse pioneirismo teve um preço, mas tem hoje a felicidade de ver o grande resultado que acabou se alcançando. E cada dia mais vai desenvolvendo e vai modernizando e vai avançando em tecnologia, capacidade empresarial, vai desenvolvendo mais no aproveitamento de mão de obra, preparo de mão de obra, curso de especialização de mão de obra tecnológica, assim por diante. Então é um reduto para poucas empresas, até porque a totalidade dessa chapada, digamos, agricultável é pouca coisa acima de 200.000 hectares, né? Então nós estamos rodando o drone já para o sentido noroeste, né? Noroeste para norte, né? Para pegando essas cabeceiras das águas, pegando as cabeceiras d'água que alimentam os rios aqui, Paraguaçu e outros. Indo já no sentido norte, aí você vê que você tem 100 km para frente, seguramente, ainda com áreas trabalhadas, mais ou menos nesse processo. Algumas coisas ainda podem ser desenvolvidas, abertas, né? A grande maioria já está trabalhada. Então, centenas de pivôs, quantos não tem? É difícil de avaliar isso daí, que cada empresa tem seu mapa e seus segredos, né? Não é isso que nos preocupa. A preocupação é que a região seja bem conduzida sempre. Muito bem conduzida. É o amor à terra que se fala, não é o amor à terra financeiro, não.
é o amor à terra à vida, é a mãe que não pode perecer. E ela produz exageradamente. Acho que a gente tem que ser muito grato a esse fenômeno aí. Então nós estamos chegando já na região norte, né? Sentido norte aqui para nós, já quase de norte para o nordeste já, onde vai ver novamente a Serra do Sincorá, que também são outros vertedores de água, né? Serra do Sincorá. E que também é praticamente um divisor de bacia, né? Nós temos o Rio de Contas pelo oeste e o Paraguaçu ao leste, né? Ainda que o Paraguaçu, o nascente dele esteja a 30 quilômetros daqui, pouca coisa mais talvez. Muito interessante. Estamos aqui em Cascavel, no sul da Bahia, no sul da Chapada Diamantina. Por acaso o carro, há dois meses atrás, teve um defeito, quebrou, e a gente teve que ficar aqui todo esse período. Enquanto a gente estava na oficina, a gente conheceu algumas pessoas, entre as quais o pioneiro daqui dessa região, que é seu Rossi, descendente italiano, que praticamente já veio aqui há mais ou menos uns 50 anos atrás, né, seu Rossi? Aproximadamente 50 anos. Aproximadamente. Então, ele vai nos contar um pouco sobre esse desenvolvimento dessa região, em detalhes. E é isso, senhor Rossi. Pois não, obrigado pela oportunidade. Então, as coisas acontecem, nada por acaso, mas muitas delas talvez estejam, assim, impregnadas na alma de cada um e aguardando o momento, o acontecimento. Eu, por acaso, imaginava na minha vida onde que era a Chapada Diamantina, o que tem, mas por nada disso. Produtor rural, de família de colonos italianos, no norte do Paraná. Eu tinha minhas atividades já, além de comércio, já na área do agro, na região de Campo Mourão, Luisiânia, mais precisamente, região de altitude, onde meu pai tinha fazenda de café por lá. No início do trabalho com soja, de forma mecanizada, eu fui o segundo aventureiro, no caso, por lá, e desenvolvemos o trabalho, e que acabou depois se multiplicando. E esse trabalho, esse consórcio soja, milho, trigo e tal, essa rotação de cultura, a neve de 1975, a neve mais histórica do Brasil, pegou a gente de surpresa. E eu estava já no momento dando a volta por cima, com os maquinários repondo, né? 200 alqueires de trigo, 90 com financiamento, e menos de 90 era a minha quantidade de terra. Diante dessa neve estarrecedora, a gente olhava na visão de produtores, olha, aqui perdeu tudo. Tá? Corre. Tá? Isso foi lá no Paraná. Lá no Paraná. Aí vem os técnicos daqui, pessoal de banco de lá e tal. Não, aqui não estragou 20%. Aquela velha história, querer enganar o gato preto. Bom, resumidamente, acabou que não deu nada. Deu triguilho e também não teve cobertura governamental, acabei perdendo tudo, porque é uma situação muito difícil. Mas quando isso aconteceu, eu falei, quebrei. Quebrei, fui procurar outro canto. Então, nós tínhamos informação de uma determinada micro-região no Brasil, no Nordeste, aonde estava acima de 1.000, 1.200 metros de altitude, e essas informações vindas de ex-patrões britânicos e pilotos de linhas aéreas que passavam aqui frequentemente. E qual era a resenha? Toda viagem, todo dia passava, no caso aqui, estava chovendo, nublado, ou no... Ué, mas esse é o lugar? Esse é o lugar. E diante dessa catástrofe da geada, vamos nós então descobrir esse lugar. As pessoas então, olha, meu pai está para lá estudando alguma coisa, em seguida vocês vão com a gente fazer um coro legal e tal. Mas não dá. Eu virei para o meu companheiro capelão e falei, olha, nós vamos essa semana, ou então não vamos mais. Aí,
tudo duro, quebrado, arrumamos um corcelzinho novo lá na loja e vamos embora. A gente ouviu uma discussão de um nome Milagres. Milagres tem aqui na Bahia, Milagres tem no Ceará, Milagres tem... E a gente acabou conhecendo, e também o Pernambuco, esse Brasil afora todo aí. E depois de volta já, indo embora, aqui ainda na cidade de Maracás, que é uma região de altitude também, a gente conheceu algumas pessoas lá que dizem, não, o que vocês estão procurando não tem nada a ver com Milagres. É Barra da Estiva. Cascavel não era um nome de destaque, mas era pouquíssimo conhecido. Mas só um instante, Cascavel, por que Cascavel? Foi as pessoas daqui que deram o nome, como é que é isso? Não, o nome aqui faz jus ao mérito. De tanta cobra cascavel que tinha aí, e ainda tem bastante. Mas era exagerado. Então, diante dessa informação, a gente vai por estradas muito ruins, mas vamos passar por lá, vamos ver esse lugar, vamos procurar essa Barra da Estiva. E a gente, no final do dia, lembro se era um sábado, coisa assim, chegou na estrada de ferro, no lugarejo que chama Triunfo, atrás da Serra do Sincorá aqui. Ô moço, senhor negro, bacana, a gente está procurando ir para Barra da Estiva. É por aqui? É por aqui. Tá longe? Ô doutor, para quem está viajado é um pouco longe. Mas para nós aqui não, é pertinho ali, ó. O pessoal do interior fala assim, ali, quando for ali quilômetros e é um lugar alto que chove muito, faz um frio, moço. E lá tá chovendo, olha lá. Poxa vida, tem aquela nuvem enorme, né? Vivência de aviação, falei, nossa, é um CB que tá aí, vamos lá, né? Distância, 6 léguas. Eu ri, fazia tempo que a gente não ouvia, né? Estimar a distância em légua, e vamos nós. Nós não andamos 20 quilômetros, pegamos uma chuva forte, frio, que era um período, era uma época, nessa época, aliás, fazia muito frio em toda essa região aqui. E realmente posso entender o seguinte, o que atraiu ao longo desse tempo todo essa produção de batata, de hortaliças, não, de café? Essa altitude, desculpa, essa altitude informática, com esse clima frio, que tinha chuvas regulares o ano todo, a gente que é da área de trigo, é aqui que nós vamos fazer trigo. Claro. Nós não sabíamos onde era esse aqui. Bom, chega de Barra da Estiva, a gente foi recepcionado lá debaixo de chuva com um copo de cunhaque, porque gente estranha, cidade muito pequena, muito pacata, tinha apenas uma bomba de gasolina e a pensãozinha tinha 3 quartinhos. Era o que tinha na época. Já era comarca. E a gente então logo foi o pessoal buzinando os líderes da região e teve umas reuniões, encontros, em seguida viemos conhecer aqui os gerais de Biquara, de Cascavel, de Mucugê e tal. Não tinha essa estrada, não tinha asfalto, não tinha nada. Eram outras formas de chegar aqui. Bom, com aquele clima, com aquela chuva e tal, a gente agilizou, né, a conhecer um pouco a região e discutir os fundamentos e tal. Mas o próprio povo da terra não acreditava muito na terra. E não tinha nem uma habilidade para a agricultura. É aquela agriculturazinha muito empírica de sobrevivência mesmo. Mas todo mundo tinha no seu quintal uma certa lavourinha de café, um café nacional, que é o café nativo típico daqui. É um café de semente miúda, de raminha miúda, uma árvore feia, mas um café gostoso. Aqui, Barra da Estiva e tal. Esse café nacional já era trabalhado aqui em áreas pequenas, na verdade, muita gente tinha pouquinho cada um. Porque os franceses compravam esses cafés aqui. O café do Chapada, né? E esse café nacional sofreu um processo de erradicação. Os bancos pagaram para as pessoas erradicar e tal, houve muita coisa certa e errada nisso. E aí veio a crise, né? Sempre que você destrói quem está produzindo, você traz miséria. Tem ideologias especialistas para isso aí. E nós chegamos bem nesse período aí de muita discussão, porque erradicaram o café, porque fulano estava sendo processado, porque a família tal ia perder as terras. Tal. E as terras valiam alguma coisa? Não valia nada, não. Não valia nada mesmo.
tinha que criar um valor para poder discutir uma compra, alguma coisa assim. Bom, a gente, visitando inicialmente as cabeceiras d'água aqui, Capão da Volta, que é uma outra currutela, um outro povoadozinho aqui do município de Ibicoara, antes de chegar em Cascavel, a gente acabou negociando uma área de terra. Cascavel é o município de Ibicoara até hoje. Até hoje. Aí a gente condicionou, olha, nós ficamos, acertamos o valor, o preço, o pagamento. Agora a gente vai procurar o governo do estado, planejamento, agricultura, etc., ver se convém ao governo nos receber aqui. Se não, nós já estamos com a mala no carro, nós vamos embora. E assim foi feito. Nesse vai para lá, vem para cá, a gente conheceu um senhor muito interessante, até malucão, Monteirão, e aí o Capelaço, meu companheiro de jornada, passou para o Monteiro os segredos da coisa toda. Enquanto eu vou lá de Salvador a Morro Chapéu buscar o delegado de terra que viria para aqui para fazer o estudo em loco com a gente e tal, já estava tudo discutido, encaminhado para a gente estabelecer a primeira lavoura de trigo na Bahia. Enquanto isso, esse Monteirão chegou aqui, parece que a área era 13 mil reais, ele pagou 26 na área, falou para o pessoal que nos conheceu que a gente não ia voltar mais. O pessoal ingênuo já não tinham ficado muito felizes comigo, porque não vai vendo das conversas, eles denegrindo a possibilidade de produzir, e eu chegante, menino novo de 30 anos, com toda a faísca, já era produtor de semente de soja lá, todo certificado. Falei, não, que aqui não tem nada de terra ruim. Mas o clima não tem nada de clima ruim, aqui vai produzir. Aí foi que a conversa foi, vai produzir de tudo. Isso nós viemos para cá, nós vamos começar com trigo. Vocês vão ver que isso aqui dá de tudo. Então a primeira cultura aqui foi o trigo. Foi. Nossa, aí, da agricultura moderna. Aí ele, não, mas você vai se dar mal, porque aqui não dá mesmo nada, porque a terra é muito ruim. Mas não, desculpa, ruim daqui é o agricultor. Vocês vão ver que vai dar de tudo. E isso pesou. Pesou, sentia assim, de forma pejorativa, humilhado, foi uma hostilização. Não houve maldade de ter falado. O tempo acabou provando que eu tinha razão, devia ter falado com mais ênfase ainda. Quando o senhor veio, começou com o trigo. Com trigo. Além do senhor, tinha mais agricultores que começaram essa uma. Não. Só tinha o senhor. Na verdade, era um descrédito total. Então só tinha o senhor. Eu e o Capelaço. Capelaço. Que o Capelaço não tinha as atividades lá, trouxe o Gerson, você já conheceu aqui, que tem. Está aqui no comércio. E cedeu uma parte da área dele para o Gerson. Então nós compramos uma área, foi feita o levantamento, o estudo, os 10 anos de imposto sem pagar. O Capelaço também ele plantava que cultura? A trigo também? Ele tinha lá uma pequena área de soja e trigo também. E aí nós começamos a abrir em parceria, tal, junto, né? Então, não vai muito longe. Eu querendo ampliar e o cara querendo só segurar. Eu falei, eu não estou aqui para fazer negociado, não estou fazendo jogada. Bom, mas nós já tínhamos as áreas distintas de cada um, até foi por sorteio, né? E por sorte eu acabei ficando com a faixa do bonito que eu queria, que era o meu sonho, graças a Deus, está lá até hoje. Então vamos. Aí nós começamos a trabalhar aqui de forma de trabalhar politicamente e trabalhar, né, nas teorias até como produzir, para não quebrar a cara. E cada 20 dias a gente vinha para cá, ou um ou outro. Então nós trazíamos material de campo e fizemos um campo de pesquisa para ver o que é possível produzir aqui e em que período. E tivemos muita dificuldade com essa questão de periodicidade. Nós não sabíamos a janela de plantio. Mas não acertava uma, não, era sempre igual. Qualquer dia, qualquer semana, isso não existiu para a gente, né? Bueno, e a outra dificuldade é que tinha muita chuva e muita neblina que você não conseguia colher. E traz trator, traz caminhão, traz colheitadeira, traz tudo. Poxa, desloquei tudo o meu potencial lá para cá. Eu arrendei minhas terras lá para ter algum recurso para investir aqui, para sobreviver. Muito bem. Em 77 eu já estava com lavoura aí e morando aí, já tinha uma casa. Morei inicialmente numa cidade próxima, até fazer uma casinha. Qual era a quantidade de pessoas que residiam aqui na época? O município de Ibicoara na época tinha 3 mil, 4 mil habitantes, o município inteiro.
O Cascavel aqui tinha alguma coisa de 340, 400 pessoas, não dava 500 com água fria, com toda essa região aqui. Qual é a população atual agora aqui de Cascavel? Hoje é 22 mil habitantes. Então, ao longo de 1975 a 2024, nós pulamos aí de 4 para 24 mil habitantes. Numa agricultura extensiva que tem hoje aí, você tem ainda uma carência feroz de mão de obra, mas vem de fora. Se fosse tudo de minifúndio, como tem boa parte aqui, né, faltaria mão de obra. A sorte é que as pessoas que aqui não tinham conhecimento de como trabalhar, também assimilaram muita coisa e foram aprendendo a trabalhar e preparar a terra, e corrigir terra, limpar a terra, e aprender a trabalhar com trator, que para eles era mais um sonho, seria pilotar um jatão hoje, né? Claro. E isso foi desenvolvendo, a gente criou forma de ter aulas, né, de varanda, como nós temos aqui, na Casa da Roça, meus filhos alfabetizando junto com filhos dos outros, né? E foi desenvolvendo e as pessoas deixaram aquele costume de crescer para São Paulo. Então foram para o campo, foram trabalhar. E como aqui historicamente tinha café, essa região da mata, a margem do Rio Paraguaçu aqui, foi desenvolvendo em café e outras atividades. Atualmente é uma região bastante diversificada. O pessoal da região e mais os parentes que vão casando, os que vão voltando de São Paulo, etc. e tal, foi cada um arrumando seu pedaço de terra e produzindo. E foi bem, está indo muito bem. Hoje aqui você tem uma cafeicultura forte, de produtores pequenos, médios, né, de sobrevivência até médios. Tem uma cafeicultura empresarial também, tem bebidas de destaque, de luxo, daí. Enfim, é uma região que está se consolidando. Atualmente, então, se produz aqui batata, café. Então, esse ponto de partida no trigo, não ficou só no trigo, que a gente fazia, era testa tudo, que era o apelido do campo, lá, testa tudo a gente testava. Sim. E nesse testava a gente viu que tudo produzia. A janela de plantio nós não acertamos nunca, porque qualquer dia, qualquer noite que você planta, está dando certo. Então, como região conhecida, explorada no planeta, só esse microclima aqui é que você produz os 24 meses do ano, que é dia e noite. Eu só queria uma observação, que eu queria fazer. É interessante que hoje em dia, quando a gente fala em Chapada Diamantina, só é apresentada como belezas naturais, cachoeiras, grutas, caminhadas. E, de repente, essa região toda da Chapada é o celeiro de uma produção principalmente para exportação. Olha, na verdade, isso aqui não é difícil de definir. É uma região mista, com as belezas naturais ímpar. A quantidade de cabeceiras d'água, pequenos rios, riachinhos e tal, é fantástica. Nós estamos no ponto mais alto aqui da Chapada, a exceção de Piatã, que é muito perto daqui. Estamos mais ou menos a 1.100 metros de altitude. Ali na fazenda, 1.260, o ponto mais alto. 1.200 é a média ali da fazenda. Bom, então a gente foi desenvolvendo algumas culturas lá no campo de pesquisa e fomos desenvolvendo 50 hectares, 150, 300, 700 e tal. Muito bem. Só com trigo, não. Trigo, milho, feijão, soja, etc. Experimentamos gado de leite, experimentamos gado de corte. No fim, eu acabei, quando parei a agricultura, fiz um trabalho com charolês, com gado charolês, muito bom. Tá? É uma região de terras fáceis de corrigir. Só que no início a gente não tinha o mínimo de infraestrutura. Para a gente conseguir ter amparo governamental, um pouco de apoio, empréstimo bancário para fazer essas lavouras de trigo, a gente precisou buscar a atenção da Comissão do Trigo Nacional, a conhecida CETRIM. A CETRIM fizemos uma parceria por 3 anos para ver o desenvolvimento do trigo, que queria possivelmente apresentar um resultado, né? Que foi auspicioso. Tudo, os tropeços. E o pessoal da Comissão de Trigo Nacional, só 1 ano depois, chegou aqui. E ficou muito bravo com a gente. Nós tínhamos vindo aqui de paraquedas plantar trigo, não tinha nada. Mas nós estávamos trabalhando politicamente para conseguir uma estrada, e conseguimos a BA 142, que por sinal atravessa as fazendas todas aí. E depois de alguns anos já asfaltado e tal.
Por sorte nossa, foi no governo do professor Roberto Santos, e ele abraçou a causa e viu a possibilidade de criar um novo mundo, né? Nessa Chapada Diamantina. Trouxemos para cá, churrasca à parte, mas foi o primeiro governador de estado que subiu na semeadeira a semear trigo aqui na Bahia, nossa área. Isso aconteceu mais coisa. Então, o governo do estado não tinha muito como se envolver no trigo a nível de pesquisa, porque estavam desprovidos de qualquer histórico, né? Mas a Comissão de Trigo Nacional fez bem a parte. Terminados 3 anos, trigo nunca foi valorizado. Hoje tem valor. Terminados os 3 anos, o pessoal da Comissão de Trigo Nacional não tinha mais por que permanecer aqui. E aí o mundo político já tinha mudado. Aí o pessoal que recebe o trigo em Salvador, Moinho de Trigo Bahia, queria o trigo lá à disposição para o que eles quisessem fazer para transformar em ração para cavalo. Então, são espertos demais, fiquem com seus moinhos, nós paramos de plantar. Envolveu outras atividades, plantando soja e tal. Mas o trigo teve um lance interessante. Lá no Paraná, quando você colhia 25, 30 sacos de trigo no hectare, eram variedades de pouca produtividade e tal na época, né? Como outros grãos, melhorou muitíssimo, graças à Embrapa e tal. O trigo também deu um bom salto. Mas fazer um trigo aqui para o paralelo 13, nessa altitude, não era fácil criar uma variedade para aqui. Então, nós trabalhamos com aquela que tínhamos. A gente também participava da cooperativa, da Coamo, fazendo parte de vários segmentos da cooperativa, e a gente trazia, então, um projeto pronto e trazia o produto de fora, e Cooperativa Sul Brasil, fomos envolvendo, experimentando variedades. Mas nós chegamos a colher aqui trigo de sequeiro, com dificuldade de pouca chuva, e depois de neblina e mais neblina na colheita, nós chegamos a colher numa área até 64 sacos de trigo por hectare. Isso, em termos de Brasil, era algo inédito. Bom, a região ganhou a rodovia, mais alguma coisa, trabalho na área de eletricidade, que foi fomentando, passo tartaruga, mais vale. Infelizmente, o que tem aí é isso, mais vale. Então, nós trabalhamos com trigo, com soja, com milho, etc, lentilha, tudo que você pensar, o pisto e tal. E aí começou a aparecer passarinhos na região, fartamente, porque tinha comida. Diante disso daí, e os resultados, começaram outras pessoas a perceberem e vir para cá, desenvolvendo aqui um celeiro brasileiro de batata. Ela cobre hoje mais de 30% do mercado consumidor do Brasil. Já pequenas agroindústrias e tal, já teve uma grande, está ali desativada momentaneamente, mas ela, por um longo período, fornecia até as batatas fritas das companhias aéreas que voavam no Brasil. Muitas vezes a gente comeu no avião aquilo que era daqui. Interessante. Então, está aí para continuar. À medida que essas pessoas foram chegando e foram trabalhando, surgiram os grandes empreendedores. E parece que resolveram fazer essa chapada ficar na mão de meia dúzia. Porque compra, era muito barato, foi tomando algum valor, tá? E hoje eu costumo dizer que hoje a terra mais barata que eu conheço no mundo é aqui. Mas você pode me dizer, eu ouvi falar uns valores aí, estratosféricos. Pois é, só que é o único lugar no mundo que com 1 ou 2 anos, 1 ou 2 safras, ela se paga. Fora disso é de 30 a 100 anos com a terra sem pagar. Então hoje você tira 1.200, 1.500 sacos de batata, no hectare de batata, em menos de 180 dias, né? Preço médio do ano aí alguma coisa de 140, por aí 150, então você tem 200 e tantos mil reais, 300 de faturamento no hectare, para uma terra de 200, se pagou numa safra. É a terra mais barata do mundo. Mas quando tem que irrigar, tem água suficientemente, olha, a água aqui é perfumaria, mas perfumaria ou não, tem aí 4, 7 e pouco, 8, 11, 12 mil hectares de batata por ano, a grosso modo, porque é o ano inteiro, né? Então você tem mais de 1.000 hectares de batata por mês. A 1.000 e tantos sacos, tem mais de 1 milhão de sacos de batata por mês. É uma produção
É uma coisa fantástica. Fantástica. Agora, fantástico é ver, além da produtividade, a qualidade da tal batata daqui. Pode ser ágata, pode ser orquestra, pode ser a variedade que quiser, das melhores ou das piores. Que coisa fantástica. 92, 93, 94% de extra em primeira. A discussão aqui é por uma batatinha miudinha, aquela que é um descarte, que todo mundo quer aquilo lá, tem que dividir um pouquinho para cada comprador, porque não tem essa miudinha. Mas a batata não exige rotação de cultura, muito mais do que rotação de cultura, descanso da área. 3, 4, 5 anos. Quando nós fizemos o licenciamento ambiental aqui, criou-se uma empresa, então, o Agropolo, um condomínio, e esse Agropolo nós licenciamos 208 mil hectares em pacote só. E desses 208 mil hectares de área, que tem mais do que isso, Chapada, ainda está produzindo né? Então, se você tem, por exemplo, 100 mil hectares para batata, você tem 60 mil, digamos, para bola de pivô, que não cobre 100% da área. Muito bem. Mas e aonde que tem água para tocar todos esses pivôs? À medida que o tempo vai andando, o aprendizado vem chegando, e quem está aberto para o mundo, quem abre a consciência, vê a luz. À medida que isso vem acontecendo, foi aprendendo a trabalhar com um ciclo mais curto de variedade e aprendendo a trabalhar com menos água. E hoje mantém a produtividade, mantém. E o descanso diário. Foi feito muito erro no descanso da área, querendo não atropelar, e hoje a carência de área virgem, principalmente para a semente, é algo assim que dispensa comentários. Tem área virgem. Mas aí é o descanso da área e as rotações de cultura. O que eu faço na rotação de cultura com batata? Né? Uma leguminosa, você tem que pensar numa gramínea. É milho. Milho é. Mas a batata não deixa muita toxina e tal. Não, você passa, por exemplo, com alho, passa com cebola. Cebola que tem o ano inteiro, porque ela é para desintoxicar o solo. O fundamento básico dela. E é comercialmente lucrativo. Então, tem repolho, tem cebola, tem cenoura, tem batata, teve beterraba, um longo período aí, assim por diante. Aí, quando se falava em 100 toneladas de cebola no hectare, o cara já vai mentir lá na Casa do Chapéu, né? Pois é, hoje está muito acima disso. Quando se falava em 1.200 sacos de batata no hectare, vinha nego de outro país para ver. Já chegou até 1.600. Eu estou falando de 1.300, 1.500, média padrão do ano. Acontece algum acidente? Acontece. Toda agricultura não é fácil produzir. Toda agricultura acontece. Então, a rotação de cultura passou. Alho, cebola, batata, repolho, beterraba, milho, principalmente o milho que deu uma produtividade fantástica durante o ano todo. Você imagina assim, entre 200 e 300 sacos por hectare. Tipo, seria Ucrânia, etc., né? É esse nível. Por que de 220 a 300? Porque conforme o período de clima e tal, vai melhor ou vai pior. Bem, e você já aproveita os resíduos de fertilizante da batata e tal, faz os complementos. Isso é ótimo. Mas e o trigo? Não, plantou, passado um tempo, um vizinho meu lá no fundo, que é do grupo da Fazenda Progresso, numa área arrendada lá que ele fez batata, trocamos muitas ideias, ele queria fazer um trigo com uns 80, 90 sacos por hectare. Lá, eu não tenho dúvida que se você faz, você tem bom acompanhamento. Aí o gauchinho que mora aqui na Barra da Estiva trabalhava com ele. Falou, você vai ser o papa do trigo aqui. Mas você vai pôr tudo que precisa, agora eu quero produção. Mais uma vez, os governos do estado desceram de helicóptero para acompanhar a colheita do trigo, porque fechou com 105 sacos por hectare. Impressionante. Mas valia algum dinheiro? Não, ele fez para melhoramento, trigo melhorador e tal, na época 38, 40 e poucos contos o saco de trigo, que era 26, 28. Então, é diferenciado o produto aqui, todo ele. E hoje? Hoje tem muita gente fazendo trigo. Todas as empresas fazem trigo, como rotação de cultura, mas faz com interesse comercial. Estão mantendo 100? Estão mantendo acima de 100 sacos por hectare. Como o glúten é o grande problema do trigo, está se desenvolvendo as variedades de menos glúten ou sem glúten, sarraceno e outros aí. Então, estão desenvolvendo o trigo aqui para 100, 120, 130 sacos. Pô, mas produz isso no Brasil? Olha, no Brasil tem um cidadão ali, em Campo Alegre, no Goiás,
que passou dos 140 sacos faz um bocado de ano, e ninguém tira a medalha dele. Tá, meu Chico. Isso é o quê? É fazer o solo, melhoramento do solo, estudar os mínimos detalhes, fazendeiro que nasce no dia, ele está dentro da fazenda, dentro da roça, assim por diante. Então aqui tem fazendas praticamente todas aí com um trabalho magnífico, diuturnamente, com equipes, com grupos preparados, com... Olha, todo mundo recebeu curso, treinamento. A gente acompanhou quando a gente estava na oficina consertando o carro, caminhões, caminhonetes dessas empresas grandes, né, de plantadora de batata, por exemplo, chegaram lá com 4 drones enormes em cima da caçamba do caminhão. Quer dizer, hoje em dia a tecnologia é super avançada em termos de agricultura. Chegar ao ponto de você ter drones, e a gente sabe que drone não é barato. De alto padrão, trabalhando na região. Mas por que o drone? Por ser uma região anexa ao Parque Nacional, Chapada Diamantina, não permite pulverização aérea aqui com grandes aviões. É mais teórico do que real, Tem que mas ser enfim. algo um pouco Então o drone preciso. tem mais foco, só o que eu quero, né? E como, por exemplo, você vai fazer aqui uma fruticultura, que tudo tá, tem muita coisa encaminhando também para essa área, o drone vai ser a máquina de pulverizar, porque é o ponto que eu quero só. A gente acompanhou também nesse tempo, graças ao senhor, a gente fez algumas visitas. Então se produz aqui também pimentão, dois tipos de pimentão, mirtilo, morango, café, inclusive café do padre, que a gente, o café do padre. que a gente vai... O padre tem uma coisa curiosa, tem o café do Papa e tem o café do padre aqui. o café do padre e café do Papa, exatamente. São dois distintos, dois destinos diferentes. Dois destinos. Esse do padre é um produtor de café aqui, realmente é meu compadre, e ele era padre. Padre nunca deixa de ser padre, né? Por mais que tenha os filhos, etc. hoje. Trabalhou uns 4 anos no Vaticano e tem sangue para produzir. E ele viu aqui a possibilidade de desenvolver. Comprou 36 hectares de terra, parente do pessoal que vendeu para nós. E hoje ele tem mais de 300, ele tem quase 200 com café. Ele tem fruticultura, um projeto de banana fantástico e tal. Ele também, como o senhor, foi um dos pioneiros também aqui nessa região, na época que o... Ele chegou antes que eu, até porque quando a gente chegou aqui, ele foi uma das pessoas que recepcionou a gente, como religioso e tal, nós com a carta na manga. Nós precisamos de um trator para percorrer a área, marcar os limites da área, fazer os levantamentos, os estudos. E ele havia comprado um trator para a paróquia, que foi o primeiro trator aqui da região, um cinquentinha, uma Seifer cinquentinha, né? E aquilo para a gente caiu do céu. A gente não precisou trazer um trator naquele momento. Em 1975, o cara já tinha um trator aqui. Hoje aqui trator é o que mais tem, né? Ele fez um trabalho assim, socioeducativo, fantástico de Barra da Estiva. Cultural, tudo. Mudou, criou rumos novos. Uma região que tinha saído de um processo de erradicação de café, quebrou as pernas e os braços do produtor. Ele foi reconstituindo isso aí, desenvolvendo variedades modernas, fazendo mudas de café, viveiro de café na escola, no colégio, e professores importados de São Caetano do Sul, Santo André, etc., conheci muitas delas até, que ficavam desde lavar bunda de criança nas casas, criando como chamam, um modelo de família, um modelo de zelo, de higiene, de educação e tal. E esse pessoal simples da Barra foi assimilando com facilidade, quer dizer, veio em boa hora essa ajuda que o padre trouxe para aí. Professor, assistente social, orientação técnica na agricultura, trabalho prático, tudo que é produtor de café ali praticamente aprendeu a trabalhar num trator, mesmo trator da paróquia. E assim foi, tentou outras coisas, mas ele desenvolveu um trabalho pioneiro que geralmente os governos estão longe de fazer isso até hoje. 50 anos atrás já fazia isso. Haja vista que você imaginar, Barra da Estiva e Ibicoara são algumas milhares de hectares. E você não precisa pensar em reforma agrária, porque ela já está consolidada automaticamente, sem intervenção de ninguém.
a natureza e o desenrolar das coisas foi por aí, né? Isso é muito interessante, não tem tragédia, não tem briga, disputa, não. Acontece uma coisa ou outra, depois às vezes até acontece, mas geralmente foi alguém de fora que chegou e quis ser bacana na coisa, não ia ficar isento aqui. Então, para aqui vieram paranaenses, paulistas, mineiros, chineses, japonês, pessoal do sul de Minas, da área de batata, gente do café. Então, por isso também a população aumentou bastante. Então, basicamente, a população aqui, os primeiros a chegar aqui são do sul do país, né? Paraná, Rio Grande do Sul. Paraná, Rio Grande do Sul. Nós viemos, por exemplo, de Maringá, né? Paraná. As nossas raízes de agricultura começou no norte do Paraná e foi até o Cascavel de lá, que emendou com o Cascavel de cá. O pessoal de Campo Mourão, empresas que estão, uma está aqui até hoje, e outros passaram por aqui, deram seu pontapé, uns ganharam, outros acharam que estava bom, já o lucro foi embora, e muitos ficaram. Curitiba, Ponta Grossa, Calpar, todo mundo veio para aqui. E foram criando empresas aqui, né? Foram criando empresas e hoje a agricultura aqui é empresarial, tem uma meia dúzia de fazendas aí na categoria 6 estrelas, muito diversificado. Quer mencionar os nomes dessas fazendas? Você toma por base aí, a Progresso é uma família do Rio Grande do Sul, Borré. Então, o Pedro Borré, o Ivo, que é um nome de destaque, condecorado politicamente. Então, a Progresso produz... A Progresso produz, além de produção de pecuária em alta escala, em torno de 10 mil cabeças, confinamento e tudo, ela faz o composto orgânico, ela tem uns 600, 700 hectares de café empresarial. Tem bebida, tem marca. Tem vinho também, né? Paralelo 13, por exemplo, café Progresso. Mas eles têm de trigo, tem mais de 3.600 hectares de batata por ano, então tem que ter 10 mil hectares de lavoura por ano. É uma fazenda que está acima de 44, 45 mil hectares de terra, todas trabalhando de uma forma magnífica, com estrutura 6 estrelas até no subsolo. Diversificou até na questão de... Não foi uma aventura que tudo ali é bem pensado, os meninos são pés no chão. Os pais abriram a empresa para os filhos e essa holding hoje pertence a 4 só. 4, mas já tem os netos e bisnetos que estão na jogada. Então, de avião até caminhonete velho, lá de vários aviões até caminhonete velho, lá tem tudo. E eles desenvolveram um pivô de uva, entre um longo trabalho e pesquisa, desenvolveram um pivôzinho de 64 hectares de uva industrial. Criaram uma vinícola e estão inteirando agora 100 hectares de uva, plantando 100 hectares de uva. É um trabalho magnífico, primeiríssimo mundo. Criaram uma indústria, no mesmo momento ampliaram para fazer uma super indústria. Perceberam que estavam no rumo certo. Tem muitas outras atividades eles têm, de hotelaria, turismo, já estão envolvidos em tudo já. Mas como produtores, como empresa organizada, como pessoas ligadas diretamente com seu trabalhador, seu parceiro de trabalho, tira o chapéu. Só ele? Não. A maior marca de batata no Brasil nos últimos 50 e tantos anos é Hayashi. Hayashi estava aqui, os galpões aqui embaixo, está lá na região do Mucugê para lá, uma área muito grande lá, perto da Palmeira. E a equipe de trabalho deles sempre é a primeira linha, cabeça feita e pé no chão. Teve um diretor administrativo, gerencial e campo, meio de campo, comercial, compra, tudo que você pensar, que deu assim foi um super trampolim na implantação, instalação e evolução da Hayashi aqui, que é o senhor Ayrton Arequita. Japonês, não é isso? Japonês. Ayrton Arequita, ele é presidente da Associação Nacional de Produtores Orgânicos do Brasil já há alguns anos. Ele tem o restaurante It, em Cristalina, e o hotel também, It, em Cristalina, e as lavouras dele. Bom, esse foi um grande parceiro nosso aqui. Hayashi, se não me engano, era a antiga Bagisa, não é isso? Não. A Bagisa era minha vizinha aqui. A Hayashi sempre foi Hayashi. A Bagisa trabalhou com muita coisa aí, e muita pesquisa e fruticultura, inclusive, desenvolveu a fábrica de batata,
e ela não queria mais produzir batata. A empresa muda o seu objetivo, acabou, finalmente foi vendida para o grupo da Igarashi. Então, a Igarashi já tinha boa quantidade de área na região, comprou mais 18, 20 mil hectares da Bagisa, tá? Hoje acima de 80 mil hectares aí. E um trabalho bonito, uma estrutura 6 estrelas aqui, fantástica, primeiríssimo mundo. Então, o que envolve câmara fria, jardinagem, paisagismo, restaurante, refeição, assistência ao trabalhador, saúde, tem tudo. Acima dos padrões da lei. Cascavel, hoje em dia, é uma cidade que está crescendo muito rápido. Inclusive, ela tá mais, digamos assim, tem mais pessoas aqui do que em Ibicoara, que é o próprio município daqui. Ibicoara deu um salto porque houve muita cafeicultura nova lá. E deu um salto porque houve muito emprego para vir vender o dia na parte de cá. Então você pega Ibicoara num todo, 70% da renda de Ibicoara, um pouco mais da receita de Ibicoara, é Cascavel. Você pega o contribuinte de energia, telefonia, é Cascavel. Tudo Cascavel. Você pega as manifestações, os pontos de partido, trabalhar para conquistar alguma coisa, é Cascavel. Mas lá cresceu, aqui cresceu de 4 mil para 20 mil, aqui cresceu de 400 para 20 mil. Eu notei que aqui ainda precisa se desenvolver em termos de infraestrutura. Aqui ainda parece que as casas vieram muito antes do que as próprias estradas, os próprios endereços. Todo cidadão, ele é cidadão se ele estiver numa cidade, né? Então aqui é peão. Então, ponto de dormitório. Uma cidade dormitório. Pelo que eu entendo, em termos, não posso dizer, não quero dizer político, mas em termos estrutural, urbanístico, não está acompanhando o crescimento rápido que está tendo. O fenômeno daqui, de desenvolvimentista, é o agro. O agro daqui é ímpar, incomparável. Inclusive, até o fenômeno principal, mais fundamental, é que é a única micro-região do mundo conhecido que tem essa potencialidade de produtividade e que está os 24 meses do ano produzindo, que é dia e noite, né? Bom, isso porque a bondade e o amor divino colocou essa energia maravilhosa daqui, e essas cabeceiras desses mananciais todos aqui, esse lençol freático aqui em cima, 1.200 metros, rapaz, né? Tão pouquinha água, faz esse milagre todo aí. Aí você fala, mas 12, 14 mil hectares de batata no ano? Mas tem as outras culturas, aqui não é a segunda safra, aqui é o ano todo em safra. Pelo que eu lembro, tem esses grandes produtores também, eles estão se diversificando para outras culturas, tipo, a gente tem visitado uma empresa aí, que o senhor nos levou, inclusive, seu Frison, que o forte deles é o quê? Morango. Então a gente notou também que ele tem uma pequena horta onde tem laranja, tem tangerina, tem mamão, enfim, tem banana, tem culturas que são de clima temperado e de clima tropical. Quer dizer, aqui é um paraíso. Mora preta. E só pra gente, só um instantinho, olha, a gente colheu hoje de manhã no abacateiro, olha o tamanho do abacate aqui, gente, olha a minha mão, que minha mão é grande. Isso ainda nem está no ponto. Não, mas leva em conta que o mesmo pé de abacate... O mesmo pé de abacate... Você está produzindo abacate sem caroço. Exatamente. O que aconteceu... É inédito. O senhor Rossi nos falou que podou simplesmente o abacateiro, e quando começou a nascer essa nova cultura, sem caroço, ou seja... Interessante, veja a carga que está lá, né? Então, são mutações que... Diz que 1 trilhão aconteceu aqui no quintal de casa. Uma poda hiperradical, e que a partir de então começou esse fenômeno aí. Tem um pé de alecrim ali mesmo que parece uma árvore. Tem alecrim, tem romã, tem romã, então A gente vê isso daqui com uma condição assim, fantástica para fruticultura. Claro. Mas como hoje tem N culturas aqui, todas funcionando bem, e isso aqui carrega em torno de 200 caminhões por dia. Daqui da região, entre todas as fazendas. Eu vou lhe fazer uma pergunta também sobre isso. A gente sabe que em lugares onde tem grandes produções, deve ter também um ponto de escoamento.
Como é a estrada aqui? Como é feito o escoamento desse material? Pois é. Quando o produto é bom, o comprador vem nem que seja de paraquedas. Certo. E à medida que ele foi ganhando o mercado, que a região foi ganhando o mercado e o produto conquistou o mercado, e esse fenômeno de produzir incessantemente, o comprador jamais se afasta do produtor. Certo. Porque o dia que ele quer, a mercadoria está na mão. Todo dia ele tem, com qualidade. E o escoamento, nós conseguimos essa estrada através do professor Roberto Santos, e que na saída dele a estrada estava paga, empreitada e tal. O governador subsequente viu por bem de enrolar um tempo e depois criar um novo valor em cima da estrada e finalmente fez a estrada. Só que daí 4 anos ou 5 ela estaria asfaltada, demorou 11, 14, bom, está asfaltada. Essa estrada, a ideia nossa era ligar a Vitória da Conquista a Seabra, porque você ia lá quase em Feira de Santana para voltar aqui atrás da Seabra. Bom, conseguimos. Demorou? Conseguimos. Essa estrada aqui é a mesma que sai por Andaraí, que pega 242 lá para ir para Salvador, Porto e tal. Não teria necessidade de várias outras estradas? Teria. A ferrovia está aqui 40 e poucos quilômetros, a estrada vai lá. Não, a estradinha é para andar de trilha, de jipe, de caminhonete, não é para passar. Nós armazenamos trigo na margem da ferrovia lá uma época, foi uma maior dificuldade para tirar, mas lá em péssimas casas velhas lá também, que é até um lugar que nem chove. Então vamos lá. Teria que fazer muito mais estrada, e não é só isso. Primeira coisa, nós temos que criar uma estrutura mínima, uma infraestrutura mínima para dizer aqui vai ser construída uma cidade. Não tem essa infraestrutura. Você vê a água de lavar batata, esgoto a céu aberto aí. Você vê a escola em condições hoje menos mal, mas foram péssimas. Você vê boas escolas aqui que já tem alguma coisa boa no cenário aqui, mas implantada dentro de um sistema da Matrix, que não vai formar ninguém, vai dar diploma só. Então, para fazer uma cidade aqui, teria que ter um planejamento e começar tudo de novo. Vai depender de mais de estrada? Vai. Mucugê já tem aeroporto asfaltado, Ituaçu, 70 quilômetros aqui tem aeroporto asfaltado, Conquista tem um novo aeroporto muito bom, e o outro, Salvador. Então tem algumas coisas na Bahia que, por sinal, é um estado magnífico e incomparável. Lençóis também tem aeroporto, não é isso? Também. Então vamos lá. Só essa estrada? Só. Mas para que as fazendas fazem suas estradas, botam cascalho, compacto, faz bueiro, faz ponte, ainda vem fazer embargo multa em cima ainda. É um negócio de outro mundo. Até hoje, para você desenvolver novas áreas aí, está tendo uma dificuldade grande, fica 1, 2, 3 anos para homologar uma área, homologamos por certeza de ano. Teria que programar mais estrada, teria sim. Essa ferrovia voltar a funcionar, teria. Tem uma ferrovia nova, né, que vai passar aí por Madre para Ilhéus. Essa vai ajudar, principalmente o pessoal que está longe daqui produzindo. É possível fazer isso? É necessário. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor hoje em dia está mais tranquilo, né? Se desfez da fazenda, pelo menos não tem mais essa obrigação de estar seguindo algum plantio. Uhum. Qual é o seu desejo de hoje? Eu estou vendo aí que tem várias caminhonetes aí, todas F1000. Olha, desejo a gente tem uma porção, graças a Deus, porque quem não sonha não esqueceu de viver. Mas o senhor estava... Mas eu tenho... O senhor, só interrompendo um pouco, o senhor apareceu lá na oficina porque alguém falou da gente, que a gente tem uma... Eu há anos, apesar de tudo, e antes dessa história toda, eu já tinha sempre a atenção voltada para a possibilidade de fazer um pouco de turismo, como motorhomeiro, principalmente. Já conheci a América do Sul todinha, de carro, parte de avião, Guiana. Conheci 16 países da Europa, bem conhecidos, em 2 viagens. E eu tenho um sonho de passear um pouco de motorhome. É questão de momento. Eu, da agricultura, eu fui para a pecuária, porque você não pode ficar dando murro naquele ponto até que falir. E da pecuária acabou que hoje nem pecuária eu tenho. E nem pretendo mais pecuária. Mas eu pretendo fazer minha motorhome.
Então já tem um veículo aqui reservado para essa finalidade. Por Com coincidência, capacidade de carga de 2,5 toneladas. por coincidência, é parecido com o nosso também, não é isso? Aí Mesma configuração. aparecem vocês com outro motorhome. Italiano, Filme italiano, gente boa. buona gente. Boa, tudo brinsolão. Então vem ideias já consolidadas, fundamentadas, está me ajudando muito A canalizar, né? Então logo eu ponho a minha fazenda para render alguma coisa, que está em vias de ser arrendada, eu vou fazer meu motorhome, se Deus quiser, vou passear. Então, gente, ó, daqui a um tempo, vamos ter mais um colega aqui, aventureiro. Quem sabe a gente vai contar mais histórias aí por essas estradas. Não por acaso, a placa dela é CPT. Mas não tem nada a ver com a Comissão Pastoral da Terra, viu? Pelo amor de Deus. Então, seu Rossi, eu queria que o senhor, para encerrar a nossa conversa aqui, qual seria a sua mensagem, enfim, sua despedida nessa nossa conversa? Olha, eu vejo o seguinte, não seja necessariamente uma mensagem, mas é uma reflexão. Tudo acontece para quem acredita e se dispõe. E à medida que a gente começa a buscar as coisas e as dificuldades, você começa a perceber que a consciência, a autoconsciência é que estão reservadas e armazenadas as coisas que a gente corre atrás tão longe. À medida que a gente vai desenvolvendo a consciência, vai ampliando essa consciência, as luzes vão surgindo. Então eu estou caminhando agora para 80 anos, diferentemente dos 30 que eu cheguei aqui, né? E pensando de desfrutar um pouco do viver bem esse planeta. Acreditar cada um em si. Acreditar que o alimento não cai do céu, não sei a água e as graças divinas todas. Mas vamos lá. Eu vejo a Chapada Diamantina hoje começando sua grande história. Tudo que passou foi um ensaio, foi um treinamento, foi um trabalho e as provas e contraprovas. Agora que a Chapada Diamantina está se tornando realmente apta a ser um grande ícone na história da humanidade. Isso aqui. Com esse clima, com essa energia daqui, com essa altitude, com esses fenômenos que comentamos alguns aí, eu vejo que é um grande convite para a humanidade se instalar. Até aquele que não queira nem trabalhar, só desfrutar do clima e viver num lugar tão gostoso esse aqui. Realmente a gente aqui, a gente já nota isso. Cara, eu estou quase com 50 anos aqui. A beleza daqui me encantou. E eu, 50 anos depois, todo dia olho para os mesmos lugares, mais bonito, mais gostoso ainda. E não cansa de olhar. Coisa gostosa. Falta isso, falta aquilo. Claro, começou há pouco tempo. Era um lugar atrasado, na estaca zero, que até os cristais que tiravam da terra, nego vinha de avião buscar, porque nem estava para levar cristal, não tinha, era uma loucura. Tanto que era atrasado isso daqui. Então hoje tem alguma dificuldade, meu Deus, mudou da água para o vinho. Bom, gente, então a gente... Quem tem fé, quem alarga a consciência e aposta no taco e tem sangue de Cristo, esse não tem por que ter dúvida. O medo mata. Os desafios que surgem por aí, esses não paralisam, não. Esses estimulam. Bom, gente, a gente agradece mais uma vez a atenção de vocês. Como eu falei logo no início do vídeo, a gente veio aqui, não era nossos planos, a gente nem conhecia Cascavel, para ter uma ideia. E aconteceu, não digo por acaso, porque nada é por acaso na vida. A gente está aqui há 2 meses, sem planejar nada, e a gente está tendo essa grande oportunidade de conhecer pessoas fantásticas como o seu Rossi, e lugares também que a gente jamais teria conhecimento da existência daqui. Então, muito obrigado mais uma vez, e até a próxima. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, e sempre o nosso modesto bar está à disposição, e nossos princípios fundamentais consolidados devem permanecer, e para isso estamos prontos, de braços abertos, de coração aberto, para desenvolver. A humanidade precisa de gente que faça, e que faça melhor, que põe amor naquilo que faz. Aí os grandes resultados surgem. Não adianta polemizar e discutir, tem que fazer o melhor possível. Essa dedicação começa desde a panela da cozinheira, lá que se ela não fizer com amor, a comida não tem sabor. O sabor do mundo é o amor. Eu agradeço. Amém.